Irmãos, que debate top! Olha, de verdade, de coração, eu separei aqui os melhores momentos do debate do pastor César Cavalcante e o pastor Felipe Freire, que é pastor de uma igreja inclusiva. Olha, assista esses melhores momentos que eu separei e vamos reagir a esse vídeo. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz, nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se diz em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos. Que, biblicamente falando, e é curioso até dizer, que se nós formos entrar no detalhe, do detalhe na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim, que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar o mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixar o uso natural de um heterossexual é se relacionar com um sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos, eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay. Né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um react sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente, ela fala que eu sou... Bom, aqui nós percebemos que ele já invalida o texto sagrado para a verdade dele. Uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus, e respeitosamente eu me dei ao direito de nem respondê-la. Porque não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos, então desde que eu me converti, até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações, eu fui abusado sexualmente na igreja por uma pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e por muito tempo eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente, no meu caso, me relacionar com uma mulher. Então, em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tenha o sentimento de que nós somos culpados, condenados, afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança. Né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem em sã consciência iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim. Eu nasci assim. Você tem muita dor envolvida. Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. É muito pertinente essa pergunta, irmãos, porque tem muita gente dizendo que pode reinterpretar a Bíblia com base na sua experiência pessoal. Como assim? Agora a palavra de Deus virou um espelho da sua vivência? Deus tem que se adaptar ao seu sentimento? Me desculpa.
Mas não é assim que funciona. O verdadeiro evangelho não diz vem como está e continue como quiser. Ele diz vem como está e deixa Deus te moldar, porque o céu não é para aquele que se justifica, mas para aquele que se arrepende. Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis, não somente na área da sexualidade, sim, concordo, mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato. É a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora, resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa... eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus. Preferindo servir a criatura do que o Criador. O qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. A verdade é que quando você tenta reinterpretar a Bíblia, a sua dor, ao seu desejo, à sua experiência, você não está buscando uma revelação. Você está buscando uma autorização para viver no mesmo ciclo distante do teu Criador. E este ciclo te afasta do destino eterno. Pega essa visão aqui. A identidade que Deus criou para você, ela não pode ser validada por uma cultura que se desconectou do Criador, daquilo que é eterno. No fim, você não será medido pela sua sinceridade, mas pelaquilo que você compreendeu e obedeceu. Mateus 24, versículo 16, Jesus já disse, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. O universo inteiro, irmãos, eu quero que você entenda isso, vibra numa frequência que responde à verdade eterna. Quando você tenta reprogramar a verdade que Deus já estabeleceu, você está desalinhando o seu campo espiritual da frequência do céu. As pessoas, irmãos, têm que entender de uma vez por todas que você só consegue se conectar com o Criador quando você se submete à frequência da cruz. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilhe aí com mais pessoas, com seus amigos, para que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus.